So today, Hoje, we are going into our third message on our spiritual disciplines nós vamos na nossa series. terceira mensagem sobre as disciplinas espirituais. What are spiritual O que disciplines? são disciplinas espirituais? That's what we talked about in the first message. É o que nós falamos na primeira mensagem. Spiritual disciplines are habits Disciplinas espirituais são hábitos that we will act on, que nós vamos agir that we are nelas, going to do in our que nós vamos lives. fazer elas na nossa vida. And these habits will grow us closer E to esses God. hábitos vão nos tornar mais perto de Deus, And we- vão nos aproximar de And Deus. on our first message, E na nossa primeira we mensagem, talked about how we need to be disciplined. nós falamos como nós precisamos ser That was disciplinados. the first message that we talked about. Essa foi a primeira mensagem que nós falamos. Because in order for us to create habits in our Para lives, que a gente possa criar hábitos na nossa vida, we need to be a disciplined. gente precisa de disciplina. No discipline, no habit in our life is formed if we don't have discipline. Nenhum hábito na nossa vida vai ser formado se não tivermos disciplina. And as we saw in the first message, Assim como você viu na primeira mensagem, what are we to be disciplined for? por que a gente precisa ser disciplinado? As Para quê? Paul wrote to Timothy, Assim como Paulo escreveu para he Timóteo, says, train yourself in godliness. ele disse: exercite-se em ser Na piedade. na piedade. So what Paul is telling Timothy, and we have already seen this, O que Paulo está falando para Timóteo, a gente já viu isso. is that in order for us to please God and be holy and be godly, Para a gente poder agradar ao Senhor e para sermos pessoas cristãs, is that we need to train ourselves. nós precisamos nos exercitar. We need to put in the effort. Nós precisamos colocar esforço. And that is exactly where spiritual discipline comes in. E é exatamente isso que fala sobre disciplina espiritual. These spiritual disciplines are these habits that we are going to do that they are going to draw us closer to God. Disciplina espiritual são esses hábitos que nós vamos fazer, que nos vão nos fazer ficar perto de Deus. And today we are going to talk about the first of these disciplines that we need to have. E hoje nós vamos falar sobre a primeira disciplina que nós precisamos ter. And of course, it is the Bible. E é claro que é a Bíblia. Because the Bible is a transforming power for our everyday life. A Bíblia é o poder transformador para a nossa vida diária. We cannot talk about trying to be godly, Não podemos falar sobre sermos de Deus sermos santos Sermos piedosos, santos. without the Bible. sem a Bíblia. It's impossible for us to know how to please God É impossível saber como agradar a Deus if we don't read the Bible. se a gente não lê a Bíblia. Coming to church is great. Vir à igreja é maravilhoso, That is not what makes us godly. mas isso não é o que nos faz santos. Praying is amazing. Orar é maravilhoso, But that is not what makes us God. That is not how we get to know God in order to be godly. mas isso não é também aquilo que nos faz conhecer a Deus para se tornarmos santos. Our goal for this morning, and I want you to, if you have something to write with, E o nosso objetivo dessa manhã, e se você tiver algo para escrever, I want to invite you to write, to take notes, eu so quero that you convidar can você memorize it. a escrever, a tomar notas para você memorizar. Because for the next 2 months, we are training ourselves. Porque nos próximos 2 meses nós vamos estar em treinamento. That's literally what this is. É exatamente o que é It's a isso. training so that we can grow closer to God. É um treinamento para que a gente se torne mais And perto de today, Deus. I want us to leave this place E hoje eu quero que você saia deste lugar decided to dedicate ourselves decidido a se dedicar, and to discipline ourselves to read the a se Bible. disciplinar a ler a palavra, a ler a And read it Bíblia. more. E ler mais. I'm not going to ask you to raise your hand, obviously. Eu não vou pedir para você levantar a sua mão, óbvio. But when was the last time that you actually sat down and took some time to read the Bible? Mas qual foi a última vez que você sentou e separou um tempo para ler a Bíblia? I love that Leandro, he always sends on the Brave group chat a verse every Eu amo day. que Leandro sempre manda no grupo dos homens um verso que ele leu. Ladies, if you don't know, Leandro, he either texts the verse or he reads the verse out loud on a voice note. Mulheres, se você não sabe, ou ele manda no grupo ou ele lê em voice notes. And sometimes it's a 5-minute voice notes E às of a whole vezes- chapter. E às vezes são 5 minutos de áudio só lendo um capítulo. But it's so good because that means that Leandro is reading the Bible. Mas isso significa que Leandro está lendo a But Bíblia. when was the last time that we actually spent some time in the Bible? Mas qual foi a última vez que realmente passamos um tempo com a palavra? Not because we have to read the Bible. Não porque a gente tem que ler. I want us to change our minds this morning. Eu queria que a gente mudasse a nossa mente nessa manhã. Because many times we do the things to God because we have to do Porque them. muitas vezes nós fazemos as coisas para Deus porque nós temos que We fazer. read the Bible because I have to read A the gente lê a Bible. Bíblia porque a gente tem que ler a But I Bíblia. want us to read the Bible because we understand how important the Bible is to Mas eu us. quero que a gente leia a Bíblia para a gente poder entender o quão importante é essa leitura para So nós. how is your Bible reading habit? Então, como é o seu hábito de leitura bíblica? How many times a week do you read it? Quantas vezes por semana você lê? How many times a month do you read Quantas vezes it? por mês você lê? How long do you spend reading it? Quanto tempo você passa lendo? We have to see where we are at in this discipline before we move further. A gente precisa entender onde a gente está nessa disciplina para a gente poder realmente algum progresso.
There is a research that came out a couple of months ago Tem uma pesquisa que saiu alguns meses atrás, that is called The State of the Bible. It comes out every year. que o nome é O State, estado da o Bíblia. estado. Every year they analyze Bible reading habits. E todo ano eles analisam a leitura bíblica. And this year they said that we had 10 million more people as Bible users compared to last year. E esse ano eles falaram que tem 10 milhões de pessoas a mais que leem a Bíblia comparado do que o ano passado. And we might listen to that and we might say, that is amazing. E a gente ouve isso e fala, nossa, que incrível! 10 more million people 10 reading the milhões de Bible. pessoas lendo a Bíblia. But do you know what they consider to be a Bible user? Mas você sabe o que eles consideram ser uma pessoa que lê a Bíblia? Someone who interacts with the Bible Alguém que interage com a Bíblia at least 3 times no mínimo 3 vezes a year. por ano. A year. Por ano. It's not a month. Não é por mês. It's not a semester. Não é por So semestre. if you touch your Bible in January, in June, and in December, Então, se você tocou na sua Bíblia em janeiro, junho e dezembro, that means that you are a Bible reader for this significa que research. você é um leitor da Bíblia de acordo com essa pesquisa. And we obviously know that reading the Bible by our own selves 3 times a year, it's very far from being E a disciplined. gente sabe que se a gente lê a Bíblia só 3 vezes ao ano, a gente está muito longe de ser disciplinado. This research also said that fewer than 4 in 10 people in the West believe the Bible is personally relevant to them. Essa pesquisa também fala que menos de 4 em 10 pessoas acreditam que a Bíblia é pessoalmente relevante para eles. That means that here in the Western world where we live, Que aqui, né, no mundo Ocidente. que a gente vive, only less than 4, that's about 30-something%, que diz que menos de 4, ou seja, mais ou menos 30 e poucos por cento. They actually think that the Bible is relevant to them. Acham que a Bíblia é relevante para eles. Now answer yourself once again. E aí se responda mais uma vez. How relevant is the Bible to your O life? quão relevante é a Bíblia para a sua vida? How meaningful is the Bible for your everyday? O quão realmente significativo é a Bíblia para o seu dia a dia? Because the research also shows Porque a pesquisa também mostrou that que 21% 21% of Christians de cristãos here in the US, aqui nos Estados actually, I'm Unidos sorry, in the world, e no mundo, desculpa, they never use the Bible. eles nunca usam a Bíblia. 21%. 21%. So how many are we here? I think we're about Quantos nós 20 somos aqui? something, 30 here. Talvez That nós means sejamos that 20 e poucos, 30. that means that at least 6 people don't ever read the Bible. Significa que 6 pessoas, pelo menos, não leem a Bíblia. And out of all Christians, E de todos os cristãos, only 42% somente 42% use it weekly or more. usa a Bíblia semanalmente ou Less mais. than half the people in the church Então, menos da metade das pessoas da igreja read the Bible every week. leem a Bíblia toda semana. Where do we fall here? Aonde que a gente tá aqui? Are we a part of the ones who never read it? A gente faz parte daqueles que nunca leem. Are we the ones who, I can read it maybe once a week? A gente faz parte daqueles, vou ler uma vez por Or semana. are we one of those who actually have a discipline, a habit of reading the Bible? Ou a gente faz parte daqueles que têm uma disciplina de ler a palavra de Deus. The Bible is the first discipline A Bíblia é a primeira disciplina, because everything else is going to flow from the porque Bible. todo o resto vai fluir da Bíblia. The Bible is the starting point A Bíblia é o começo, because there is no prayer if there's no Bible. porque não tem oração sem There Bíblia. is no fasting if we don't know what Não tem fasting jejum is. se a gente não sabe o que é jejum. Everything that we know, that we do, and that we believe in Tudo que a gente sabe, tudo que a gente precisa fazer, o que a gente crê, comes from the Bible. vem da Bíblia. And how are we going to live a godly life E como é que a gente vai viver uma vida Santa. santa without the Bible? sem a Bíblia? It is impossible. É impossível. The Bible is God speaking directly to us. A Bíblia é Deus falando diretamente conosco. So the more time that we spend in the Word, Então, quanto mais tempo que a gente passa na palavra, the closer we are to God. mais perto nós estamos de Deus. So if you are feeling distant from God, Se você tem se sentido distante de if you have Deus, been feeling so far away, se você tem se sentido distante, maybe the longe, issue is not a huge sin in your life. talvez o problema não seja nenhum pecado gigante na sua Maybe vida. the problem is that we don't spend enough time in the Word of God. Talvez o problema seja que não passamos muito tempo And I lendo a want Bíblia. to read today 2 Timothy chapter 3 verses 14 through E 17. eu quero ler com você 2 Timóteo 3, do 14 a 17. Which is one of the most famous verses we have about the Bible. A gente pegou um dos versículos mais famosos. We choose. You say we choose. E esse é dos versículos mais famosos que fala sobre a Bíblia. And it says, "But as for you," and this is Paul writing to Timothy, "But as for you, continue in what you have learned and have become convinced of, because you know those from whom you learned it, and how from infancy you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking,
correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois sabe de quem as aprendeu. Porque desde criança você conhece as Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Amen. Amém. Here we have Paul telling Timothy about the importance of being in the Word. Aqui nós temos Paulo falando para Timóteo sobre a importância de permanecer na palavra. So here we have Paul, Então aqui nós temos Paulo, the apostle, o apóstolo, telling Timothy, falando para one Timóteo, of the main leaders of the early church, dos grandes líderes da igreja primitiva, to not go away from the Word of God. para não ir para longe da palavra de And Deus. every time that I read it, it amazes me. E toda vez que eu leio, eu fico pensando, Because he's warning Timothy that even though he's a great leader, porque ele avisou Timóteo que por mais que ele seja um grande líder, he cannot forget the Word of God. ele não pode esquecer a palavra He de cannot Deus. go away from it. Ele não pode ir para longe da palavra And de then here Deus. we are 2,000 years later, E aqui nós estamos aqui 2000 anos depois, thinking that we can do Christian life without the Word of God. pensando que a gente pode viver uma vida cristã sem a palavra de The Deus. context for this O passage contexto dessa palavra, is dessa that mensagem, Paul had been telling Timothy, é que Paulo está falando para Timóteo. listen, there are many false prophets among Olha, you. tem muitos falsos profetas no nosso There are meio. many false teachers in the Tem church. muitos falsos professores no nosso meio. So the issue is, how are you going to remain faithful? Então o problema é como é que você vai permanecer fiel? How are you going to remain faithful to the true teaching Como é que você vai permanecer fiel ao ensino de verdadeiro in the midst of all of these false no meio teachings? de todos esses falsos profetas? And the answer is remaining in the Word of God. E a resposta é permanecendo na palavra de Let's read it Deus. again. He says, but as for you, continue in what you have learned and have become convinced of, because you know those from whom you learned it, and how from infancy you have known the Holy Scriptures. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e nas quais tem convicção, pois sabe de quem as aprendeu, porque desde criança você conhece as Sagradas Escrituras. He's saying, continue. Ele está falando, permaneça. Remain. Permaneça, Stay contínuo. there. Fique. And it amazes me that strong men in the faith like Paul and Timothy, E algo incrível, como homens tão fiéis a Deus como Paulo e Timóteo, they also had to do a conscious effort of staying in the Word of God. eles também precisavam fazer um esforço de permanecer na palavra. They couldn't just say, hey, Paul had all of the experiences that we see in the Bible. Paulo tem todas essas experiências que nós vemos na He Bíblia. saw Jesus and Jesus talked to him. Ele viu Jesus, Jesus falou com ele. But he had to remain in the Word of God. Mas ele teve que permanecer na palavra de Deus. Timothy learned directly from Paul. Timóteo aprendeu diretamente de Paulo. But that was not enough for him to remain faithful. Mas não foi o suficiente para ele permanecer He fiel. could not depart from the Word of Ele God. não poderia ficar longe da palavra de Deus. This word to continue, to remain, Essa palavra permanecer, continuar, means literally to abide, significa você estar permanecido, which is permanecer. to not depart from. Que não é você se Não sair desviar. de. That means continue. It's the same word that Jesus used when he was talking about himself. É continuar, é a mesma palavra que Jesus usou quando estava falando dele mesmo. In John 15:4 says, Jesus says, remain in me. Quando a gente vai para João 15:4, ele diz, permaneça em mim. It is the same way that we remain in Jesus. E da mesma forma que nós permanecemos em Jesus. Now we are being called to remain in the Word of God. Agora nós estamos sendo chamados para permanecer na palavra de Deus. Understand something. We cannot abide in Jesus Entenda algo, nós não podemos permanecer em Deus without abiding in the Word. sem permanecer na palavra. They are mutually exclusive. Eles se excluem, não tem como. As we saw today in the opening of the Assim Bible, como nós vimos hoje no Abrindo a Bíblia. Jesus is the Word. Jesus é a palavra. So many times we want to have the relationship. Então muitas vezes nós queremos ter um We relacionamento. want to be with God. Nós queremos estar com We Deus. want to usufruir, we want to enjoy all of the Nós blessings that queremos come with the Christian usufruir as life. bênçãos que vêm na vida cristã, But we don't want to abide in the Word. mas nós não queremos permanecer na We want to palavra. come in here to the church, A gente quer vir à igreja. and you guys want us to spoon feed you the Word of God. Vocês querem que a gente te dê na colher a palavra de Te dá na Deus. boquinha, sabe? Igual um bebê. Like a baby, you do, you know, like, here's my weekly shot of the Word of God. Esse aqui é a minha porção da palavra de Deus dessa semana. There are Christians who only interact with the Word of God Tem cristãos que só interagem com a palavra de Deus at church. na igreja. So that means that if throughout a year I don't read a verse Então isso significa que se eu não leio um versículo, ao longo do ano, that means that the person is never going to read it in their life. significa que a pessoa nunca vai ler na vida dela. But we need to remain in the Word of God every single day. Mas nós precisamos permanecer na palavra do Senhor todos os dias. And when this word, I love how this says about this word abide.
abiding, remaining, E eu gosto dessa palavra que diz sobre permanecer. because it demands effort. Porque realmente permanecer exige esforço. The days are going to come. Os dias vão vir. One day we're going to wake up tired and we're not going to want to read Um it. dia a gente vai estar cansado, a gente vai acordar cansado, não vai querer ler. One day you're going to know those days when nothing works. Você sabe aquele dia que nada funciona? You planned your whole day Você planeja o seu dia inteiro. and everything went upside down. E aí tudo que acontece no dia, na verdade, vai tudo errado. Tudo de coisa para baixo. And then what happens is actually what is the first thing we throw out of our schedule? E aí, quando a gente vê que tá assim, qual é a primeira coisa que a gente corta da nossa agenda? The Bible. A Bíblia. I can do that later. Ah, eu posso fazer isso mais tarde. We always fool ourselves and we say, I'm going to do it before I go to sleep. A gente sempre se engana pensando assim, vou fazer antes de ir dormir. But the truth is that we end up never doing Mas it. a verdade é que aí acaba que a gente não faz. And what Paul is telling Timothy is remain in it. O que Paulo tá falando é permaneça na Bíblia. Because when the wind comes, Porque quando os dias ruins vierem, os ventos vierem, when the waves crash on our lives, quando as ondas vierem na nossa vida, those who have their feet standing on the word of God, aqueles que têm os seus pés firmes na palavra de Deus, they're not going to be eles shaken. não vão balançar. We are going to be remaining, we're going to be established when we are in the word of Nós God. vamos permanecer se nós estivermos na palavra de Many Deus. Christians, they are all over the place. Muitos cristãos, eles estão por todos os cantos. They feel lost everywhere in their Eles lives estão perdidos na sua vida because they don't have roots in the word of porque God. não tem raiz na palavra de Deus. If we want to pursue godliness, Se a gente quer buscar santidade, that means if we want to draw closer to God, se você quer estar mais perto de Deus, we do it through the word of God. nós precisamos fazer isso We através da draw palavra closer de to Deus. God through the Bible. A gente precisa, ficamos perto de Deus através da palavra A de Bíblia Deus. nos aproxima de Deus. We have to understand this. Nós precisamos entender isso. Because sometimes we expect great things to draw us closer Porque to God. muitas vezes nós esperamos coisas grandiosas nos aproximarem de We Deus. think that a camp like the one that we had in March, Nós pensamos, por exemplo, no camp que nós tivemos maravilhoso em março. that is what is finally going to get me closer É to isso God. que vai me levar para perto de Deus. Yeah, it helps us. E nos ajuda. It's like we said, it's the ignition, it's É the como a gente spark. falou, é a ignição, é o começo. But after that, Mas depois disso, we have to keep on doing our part. a gente precisa permanecer We fazendo a nossa need the parte. discipline, and as we're saying today, we need to keep on reading the word by ourselves. A gente precisa da disciplina, assim como foi falado. A gente precisa ler a palavra And todos it's not nós just mesmos. once. It's not just E once. não é só uma It's vez. continually. É continuamente. That is what remaining is. É isso que permanecer é. Because what Paul is warning Timothy is, Porque o que Paulo está avisando a Timóteo é: if you don't remain, se você não permanece, you're going to go astray. você vai se desviar. None of us are strong enough that we can live our Christian lives without the words. Nenhum de nós é tão forte que a gente possa viver a nossa vida cristã sem a Bíblia. I saw a story about a missionary. Eu vi uma história de um missionário. Não, uma história de verdade. Uma história. I don't have história. social media. Então eu vi a história de um missionário. It's an actual story, and he was saying that he once went to a church in Africa. E uma vez ele foi para uma igreja na África. And then when he got to that church, E quando ele chegou na igreja, it was completely against the gospel. era completamente contra a Bíblia. Everyone was cheating, stealing, Tava lying, todo mundo roubando, mentindo, mentindo, including the pastor. incluindo o pastor. Do you know why that happens? E você sabe por que isso acontece? Porque isso acontecia. Por que isso acontecia? Because they did not have a single Bible in the church. Porque não tinha uma Bíblia naquela igreja. The pastor had memorized 6 sermons. O pastor memorizou 6 sermões. And then every 6 weeks, everything would happen again. E aí, a cada 6 semanas, acontecia de novo. They had no idea what God's standards were. Eles não faziam ideia de qual era realmente o padrão de Deus. So if we are not in the Bible, Se não estamos na Bíblia, we are gonna go away from nós it. vamos nos desviar dela. Many Christians today, they are outsourcing their Bible knowledge. Muitos cristãos, hoje em dia, eles estão buscando fora o seu conhecimento da Estão Bíblia. terceirizando. Terceirizando. Many Christians, they don't want to do the reading by themselves. Muitos cristãos não querem ler a Bíblia por eles They mesmos. want other people to read it to Eles them. querem que outras pessoas leiam para It's the big eles. problem we have today with people who only, instead of reading the Word of God, É o mesmo problema que nós temos hoje das pessoas que, ao invés de ler a Bíblia, they only listen to podcasts. só querem ouvir podcast, They only want to listen to YouTube só querem videos. ouvir YouTube. Nothing against it. Não tem nada contra. We have ours in there. Nós também temos os nossos But podcasts the lá. problem is Mas o problema é, that your only source of reading the essa é Bible. essa única fonte de leitura bíblica. I'm sorry, YouTube videos are not your personal time in the Word. Me desculpa, o vídeo do YouTube não é o seu tempo pessoal com Deus na Somebody Bíblia. chewing up the Bible and giving it to you, it's not the same as you in the Word of God. É uma pessoa mastigando a Bíblia e te dando, não é a mesma coisa de que você comendo a palavra de This Deus. past week, me and Pastor Pamela, we had a meeting with someone.
Nessa semana passada, eu e a pastora Paula tivemos uma reunião com uma pessoa. And listen, if I told you who she works for in social media, E se eu te falar para quem ela trabalha nas redes sociais, you will be amazed because Você she vai works for ficar- the greatest names in Brazil on e social media. você vai ficar maravilhado porque ela trabalha com grandes nomes nas redes sociais. And then we were talking to her. E a gente estava falando com ela. I've known her for many years Eu already. conheço ela por muitos anos. And she said, "No, guys, you guys have such good content E ela falou assim: nossa, vocês têm muito conteúdo. because what I see on the internet Porque o que eu vejo na internet is a bunch of bad preachers, é muita gente que prega mal. a bunch of heresies, Muitas heresias. so many bad content on the internet, Muito conteúdo ruim na and internet. people just eat it." E as pessoas comem. And she was saying there's so few good content in the Tem muito internet. pouco conteúdo bom na internet. And she was actually telling us, you guys have to start posting your things E ela on there. falando, vocês têm que começar a postar as coisas de vocês lá. And then when we start doing E it, quando a gente começou a fazer, it's very funny é muito engraçado. because no one from the church shares. Porque ninguém da igreja And compartilha. people send a bunch of crazy stuff on the As groups, pessoas mandam um monte de coisas loucas no but grupo. nobody shares anything from Mas what we ninguém do compartilha here. o que a gente faz And aqui. do you know what's interesting? E você acha que é interessante? Sabe o que é Is interessante? that Paul, he goes to Timothy and he's saying, you know from whom you learned E it. Paulo vira para Timóteo e fala: você sabe de quem você aprendeu. You know from whom you're learning Você here. sabe de quem você aprende aqui. I'm sorry, but the pastor you're listening to on YouTube has no idea who you are. Me desculpa, mas o pastor que você escuta no YouTube não faz ideia He de quem has você no é. idea what you're struggling Ele with. não faz ideia dos seus problemas. Am I saying that all of the YouTube preachers are bad? Eu tô falando que todos os pregadores do YouTube são ruins? Of course not. Claro que não. But they are very few. Mas são poucos. And I can tell you for sure because I work with many pastors E as eu well. posso te dizer porque eu trabalho também com muitos pastores. So whenever we are reading the Bible, Quando a gente está lendo a Bíblia, we do it for ourselves. a gente faz pra gente. We get the Bible. A gente lê a We Bíblia. open the Bible. Nós abrimos a We Bíblia. read the Bible. Nós lemos a Do Bíblia. you understand the Você difference? entende a diferença? Do you understand that it's completely different to listen to a YouTube video from you opening your own Bible? Você entende que é diferente assistir um vídeo no YouTube do que você abrindo a sua Bíblia para ler? We all know, I've been talking to Carlinhos lately this past few Eu weeks estava falando com o Carlinhos essa on our semana discipleship, no discipulado. and I love seeing how his Bible is all highlighted. E eu amei ver que a Bíblia do Carlinhos está toda rabiscada. Destacada. Do you know what it takes for someone to highlight their Bible? Você sabe o que precisa para uma pessoa destacar algo na Bíblia? They have to open it, and they have to read it, and they have to know what they're reading. Precisa abrir, precisa ler e precisa saber o que está When lendo. was the last time you highlighted something? Qual foi a última vez que você destacou algo na sua Bíblia? Very easy. Did you open your Bibles to 2 Timothy today? Queridos, você abriu a sua Bíblia em 2 Timóteo hoje? I'm serious. Did you open it? Eu tô falando sério, você abriu? Because if you don't open it right now, Se você não abre a sua Bíblia agora, if you don't highlight it right now, se você não faz, se você não destaca na sua Bíblia nada, this evening, if I ask you what you learned on the service today, you're not going to have an idea of essa what it noite, was. se eu te perguntar o que você aprendeu na mensagem de hoje, você não vai saber o So que if foi. you don't do it here at service, Se você não faz aqui no culto, sweetie, I doubt you're going to do it at your house. queridos, eu duvido que você faça isso na sua casa. I'm being very Eu tô honest. sendo muito honesto. If we are not disciplined to read the Bible, Se a gente não é disciplinado a ler a we Bíblia, go further and further away from a God. gente vai para longe, para longe, para longe de Deus. Ezra, he says, Ezra 7:10 says, "For Ezra had set his heart to study the law of the Lord and to do it and to teach his statutes and rules in Israel." Esdras 7:10 diz: Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor, a praticá-la e ensinar os seus estatutos e ordenanças aos israelitas. Ezra set his heart. Esdras falou do seu coração. Não, ele se decidiu. Esdras decidiu. Ezra, he decided to read the Ele Bible. decidiu ler a He Bíblia. committed to studying the Ele Word se of God. comprometeu a estudar a palavra. And my question to you this morning is, how decided are you? E a minha pergunta para você nessa manhã é: quão decidido você How está? decided are we? O quão decidido to read the nós Bible? estamos para ler a Bíblia? And you're not deciding for me because I will have no idea if you're reading your Você não Bible. está decidindo para mim, porque eu não vou fazer ideia se você está But lendo the ou não sua Bíblia. decision to read our Bibles, Mas a decisão de ler as nossas the Bíblias, decision to love reading the Word of a God, decisão de amar ler a Bíblia, is making the decision to draw closer to God. está fazendo a decisão de estar mais So próximo now de Deus. I will ask you to raise your hands. Então agora eu vou pedir para você Who here levantar wants a to sua draw mão. closer to God? Quem aqui quer se aproximar de Deus? I hope all of us here Eu want to espero draw que todos closer to nós God. aqui queremos se aproximar It's de Deus. impossible for us to get there É impossível para a gente se aproximar if we don't read the se a Bible, gente não ler a Bíblia. if we don't dwell in Se a it. gente realmente não toma um tempo ali na Bíblia. Do you want your family to be touched by the Word of God? Você quer que a sua família seja tocada pela palavra de Deus? Do you want your family to be transformed by the power that is the Bible? That Você is the quer que Bible? a sua família seja transformada pelo poder da palavra? Start with you. Comece com You você. cannot expect your son or your daughter to read the Bible if he never sees you doing Você não it. pode esperar que seu
seus filhos leiam a Bíblia se eles nunca veem você lendo. The Bible shows us how Timothy, he came to the gospel through his mother and through his grandmother. A Bíblia nos mostra que Timóteo veio ao evangelho por causa da sua mãe e da sua avó. Decide to commit to the word of God. Decida se comprometer à palavra do It's Senhor. not something spiritual that is going to spring up in you. Não é algo espiritual que vai aparecer à vontade em And then você. you're going to tell me, Pastor, I woke up on Monday with a desire to read the whole Bible. E aí você não vai acordar na segunda-feira com um desejo incrível de ler If a Bíblia inteira. you're waiting for this to happen, it's never going to Se happen. você está esperando isso acontecer, não vai acontecer. We have to take the first step and say, Lord, I commit to dwelling in your word. Nós temos que tomar o primeiro passo e falar, Senhor, eu me comprometo a ler a tua palavra. So do you commit? Então você se Do you compromete. want to Você commit? quer se comprometer. Because if you don't want to commit, Porque se você não quer se comprometer, then it's fine. então tudo bem. You're just not going to draw closer to God. Você só não vai se aproximar de They are Deus. mutually exclusive. Eles funcionam juntos. Eles são mutuamente exclusivos. Mutuamente So exclusivos. when we keep on reading 2 Timothy, Quando a gente continuar lendo 2 Timóteo, verse 15, Paul reminds him how from infancy you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. passa para mim em inglês, em It's português, there. por It's favor. highlighted in the one we're highlighted in red. No, after, next. Yes, that one. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois sabe de quem as aprendeu. Porque desde criança você conhece as Sagradas Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. The Bible is what teaches us. A Bíblia é o que nos ensina. It is through the reading of the Bible that we get to know salvation in É Christ. através da leitura da Bíblia que a gente tem salvação em Cristo. Stop and think. Pare para pensar. If you didn't have the Bible, Se você não tivesse a Bíblia, how would you know Como é- about sin? como é que você saberia sobre o pecado? How would you know about Christ coming? Como é que você saberia sobre a vinda de How would you Cristo? know about his resurrection? Como é que você saberia sobre a sua How would you ressurreição? know about our future hope in eternal life? Como é que você saberia sobre a sua esperança futura da vida eterna? How would you know? Como é que você saberia? There's only one way. Só tem And it is through the jeito. Bible. E é através da palavra. The Bible is the roadmap to A God. palavra é o nosso mapa para chegar a And Deus. that is why it's important that we read E é it. por isso que é importante que a gente leia. We all know the story of when Jesus was tempted in the desert. Todos nós sabemos a história quando Jesus foi tentado no He was deserto. there for 40 days Ele fasting. estava lá por 40 dias jejuando. And then the devil comes to tempt E him. aí o diabo veio para tentá-lo. And what did Jesus do? E aí o que Jesus fez? I'm going to wait until somebody gives me the Eu vou answer. esperar até alguém responder. How did Jesus reply to the devil? Como é que o que Jesus falou pro diabo? He quoted scripture. Ele falou a palavra. Matthew 4:4 says that Jesus looked at the devil and he answered, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God." Jesus usou a palavra, Mateus 4:4. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus himself, Jesus, ele mesmo. quoting scripture, Ele falou, está escrito. citando. Citou And we a palavra. think that we don't need the E a Bible. gente acha que a gente não precisa We saber a think that knowing palavra. one verse is enough. A gente acha que saber um versículo é o suficiente. Many Christians sometimes they are in the same desert that Jesus was in, Muitos cristãos muitas vezes estão no mesmo deserto que Jesus estava. going through temptations in their lives, Passando por tentações na sua vida and they don't know what to do. e não sabem o que fazer. They are lost. Estão perdidos. They are hopeless. E não estão sem esperança. How we say in Portuguese, cego em tiroteio. It's Não. like we say in Portuguese, it's a blind man in a shootout. You have no idea where you're Cego em going. tiroteio. Você não sabe para onde você está indo. We have no idea what is happening in our lives. Você não sabe o que está acontecendo na sua vida. What does God want me to do? O que Deus quer que eu faça? Where am I supposed to go? Para onde que eu tenho que ir? Do you know how we figure these things out? Você sabe como é que a gente realmente In resolve the essas Word coisas? of God. Na palavra de Deus. We learn how to live in the Word of A God. gente aprende a viver através da We palavra. learn how to walk in the Word of A God. gente aprende a andar através da palavra. We learn how to please God in the Word of A God. gente aprende a agradar a Deus através da palavra. So if sometimes you wonder, how do I please God? Então muitas vezes você se pergunta, como é que eu posso agradar a Deus? Sometimes you might be thinking, what am I doing wrong with my Talvez life? você esteja pensando, o que eu estou fazendo de errado com a minha How vida? can I draw closer to Como God? é que eu posso estar mais perto de Deus? You're not going to find it on ChatGPT. I'm Você não vai sorry. encontrar essa resposta no chat GPT. You're going to find it in the Bible. Você vai encontrar na palavra. So learn from the Então Bible. aprenda da palavra. Learn from it and study it. Aprenda, estude a palavra. Because every time that we open the Word of Porque God, toda vez que a gente abre a palavra de Deus, God speaks to us. Deus fala conosco. When we are going through something, Quando a gente está passando por algo, the Bible guides us. a palavra de Deus, a Bíblia nos guia. Literally, for every single thing in our lives. Literalmente para qualquer coisa na nossa vida. Psalm 119, verses 9 and verse
105 says, "How can a young man keep his way pure? By guarding it according to your word. Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Salmo 119, 105 diz assim: Como pode o jovem manter puro o seu caminho, vivendo de acordo com a tua palavra? A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. It's the word of God that lights our path. É a palavra de Deus que dirige Ilumina o nosso caminho. ilumina o nosso caminho. It's the word of God that guides our steps. É a palavra de Deus que guia os nossos passos. Many times we are lost in our life Muitas vezes a gente está perdido na nossa vida because we are trying to get all of the other lights we see in the world. porque a gente está tentando pegar todas as outras luzes que a gente vê no mundo. But the light that is actually going to help us is the word of Mas a God. luz que realmente vai nos ajudar é a palavra de And Deus. it's one day at a time. E é um dia de cada vez. I'm going to give Carlinhos an example again. Eu vou dar um exemplo do I Carlinhos. know Carlinhos has read the Bible before in his life, Eu sei que o Carlinhos já leu a Bíblia antes but da now vida he's dele. studying it as a Mas Christian. agora ele está estudando como cristão. I don't expect Carlinhos to know the whole Bible tomorrow. Eu não espero o Carlinhos saber toda a Bíblia amanhã. It would be impossible. Isso seria I impossível. remember there was this young adult at the church, Eu lembro que tinha esse jovem, jovem na igreja, in Rio, no Rio, and he became a Christian, e ele se tornou cristão. and he decided that he was going to read the whole Bible in 3 months. E ele decidiu que ele ia ler a Bíblia inteira em 3 And meses. everybody was like, "Why are you going to do this in 3 months? You don't have to do it." Você não precisa fazer isso em 3 And he meses. said, "I want to do it." Mas ele falou, eu quero fazer. And he did it. E ele fez. And in the end, he didn't know anything that he E no had just final, read. ele não entendeu nada do que ele leu. Obviously, we have to read the Bible in our time. É claro, nós temos que ler a Bíblia do nosso And jeito, do as nosso we tempo. read it, E enquanto nós lemos, as we open the Bible, it teaches enquanto nós us. abrimos a Bíblia e estudamos, a Bíblia nos ensina. It's many times. It's just like the manna that God would send to the É Israelites. como o maná que Deus mandava para os israelitas. He would say, "You cannot store it for the upcoming days. Você não pode guardar esse maná para os próximos It's dias. one day at a time." É um dia de cada vez. We cannot try to read 20 chapters of the Bible in one day and then spend 2 weeks without reading. A gente não pode ler aí 20 capítulos, 20 partes da Bíblia. 20 capítulos da 20 Bíblia. capítulos da Bíblia em um dia e achar que está o suficiente para os outros. It's better for us to read 1 chapter a day, É melhor a gente ler um capítulo por dia. but read it every day. Mas leia todos os dias. There's some people who they're like, tomorrow they're going to remember this preaching and they're going to be like, "I'm going to read the Bible." Tem gente que amanhã vai lembrar dessa mensagem e vai falar, vou ler a Bíblia. And then they're going to read as much as they E vão can. ler um monte, o máximo que conseguir. But if on Tuesday we get tired, Mas se na terça você estiver cansado, if on Wednesday we don't read it anymore, se na quarta a gente não ler mais, those 20 chapters were useless. esses 20 capítulos não fizeram diferença. Read a little bit, but read it every single Leia um day. pouco, mas leia todos os dias. Because as we read it, Porque ao lermos, the Bible transforms a us. Bíblia nos transforma. And honestly, if there's something that I want you to leave this morning with, E honestamente, se tem algo que eu quero que você lembre dessa manhã, is this. é isso. Is the transformative power of the Word of God. É o poder transformativo da palavra de Deus. If we truly understood how powerful this is, Se a gente realmente entendesse o quão poderoso é isso, we would not let go of it. a gente nunca deixaria a A gente gente não nunca abriria abriria a mão mão disso. disso. If we truly understood that God, He speaks to us Se a gente when we read it, realmente entendesse que Deus fala conosco quando a gente lê, we will be less stressed, a gente estaria muito menos estressado, less anxious, muito menos we ansioso, will be less hopeless, menos sem we esperança. will be less sad. A gente estaria menos triste. Hebrews 4:12 says, "For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart." Pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. The author of Hebrews, he's saying that the word of God, this that we have access to in our phones, O autor de Hebreus falou que isso, a palavra de Deus, que temos acesso até no nosso celular. he's saying that it's living and active. Ele diz que está viva e ativa. That it means that every time that we read it, Ele diz que cada vez que nós lemos, it's moving in us. está movendo em nós. It's moving in our thoughts. Está movendo nos nossos It's pensamentos. moving in those thoughts that we have carried for so long. Está movendo naqueles pensamentos que nós carregamos Because por the tanto Bible said that it tempo. pierces to the division of our spirit and soul. Porque a Bíblia diz que vem e Penetra. na nossa divisão de alma e corpo. Those things that we hide, Tem coisas que a gente esconde. things that no one knows about Tem coisas us, que ninguém conhece things de that we are nós. going through, and many times we don't even realize it. Coisas que nós passamos que pessoas não sabem. Quando a gente percebe, The Bible talks to us about a it. Bíblia fala The sobre isso Bible conosco. speaks to us. A Bíblia fala conosco. When we come to the Word of God sad, Quando a gente vê a palavra do Senhor tristes, it renews in us our joy. renova a nossa alegria. It renews in
us our hope. Renova em nós uma esperança. Every time that we open the Word of God, it speaks to us. Toda vez que abrimos a palavra do Senhor, ela fala conosco. Because the Word of God is God speaking to Porque a us. palavra do Senhor é Deus falando a nós. This past Friday, Nessa última I sexta-feira, did not have a good day. eu não tive um bom dia. It was a very busy day. Foi um dia muito I ocupado. was very tired. Eu tava muito cansado. At the same time that I could not focus to do anything well. E ao mesmo tempo que eu não tava focando em fazer nada bem. And that is the worst days when you have a lot to do and you cannot do any of those E o things. pior dia é quando você tem muita coisa pra fazer e você não tá conseguindo fazer nada. And then I was trying, do you know the day that is just heavy? Você sabe aquele dia que é pesado? And I was just like, God, I need to stop. E eu tava assim, Senhor, eu preciso parar. That Friday I hadn't done my Bible reading yet. Naquela sexta-feira eu ainda não tinha feito a minha leitura, o meu So my devocional. mind was all over the E place. minha mente estava em todo quanto era lado. I just stopped a few minutes. Toda bagunçada. E eu só parei alguns I minutos. got my Bible. Eu peguei minha Bíblia. I read it. Eu li. And I was completely transformed for E the eu fui day. completamente transformado pro dia. It was not mindfulness. Não era mindfulness, não era meditação. It was the Word of God transforming me and giving me hope. Era a palavra do Senhor me transformando e me dando esperança. Many times we feel distant from God because we are distant from His Word. Muitas vezes a gente se sente longe de Deus porque a gente está longe da palavra Understand me, dele. I cannot explain to you what happens. Entenda uma coisa, eu não posso te explicar o que I acontece. cannot logically explain to you how here this changes our lives and our emotions and our thoughts. Eu não posso logicamente te explicar o que acontece quando a gente lê a Bíblia e nossos pensamentos But I mudam, can nossas tell, emoções but mudam. I can tell you that every time you read it, it's going to transform Mas o que eu you. posso te falar é que toda vez que você ler a palavra, você vai ser Every time transformado. you open the Bible and you pray, Lord, speak to me, He will speak to you. Toda vez que você abre a sua Bíblia e você fala, Senhor, fala comigo, o Senhor fala. The Word of God is what gives us hope. A palavra do Senhor é o que nos dá esperança. If we look to the news, Se a gente olha para as notícias, everything is going to be desperate. tudo vai nos dar desespero. We're going to be afraid of everything Nós that's vamos happening estar com around medo de us. tudo que está acontecendo à But nossa then volta. I read the Word of God. Mas quando a gente lê a palavra de I don't have Deus, to fear because I know what awaits me. eu não tenho que ter medo porque eu sei o que me espera. I know what my eternity is going to be Eu like. sei como a minha eternidade vai ser. Can you say amen to Você pode that? dizer amém a isso? Because you all look like you're dead. Porque todos vocês parecem tão mortos. And do you know why that is? E você sabe por quê? Because you don't read the Bible. Porque não lê a Bíblia. Because when we talk about the Bible, Porque quando a gente fala da Bíblia, just talking about it só falar da Bíblia moves us. já nos move. If you are not feeling anything Se about the você não Word está of God sentindo today, nada sobre a palavra de Deus hoje, I'm sorry to tell you, eu you me are desculpa very dizer far. isso. Você pode estar muito longe. No, it's not. Você pode. Você está Você muito está muito longe. longe. I'm being honest. Eu Today's estou a sendo wake-up honesto. call, guys. Hoje é pra gente acordar, Because in queridos. 2 weeks we're going to be talking about fasting. Porque em 2 semanas vamos falar sobre jejum. And then you're going to be, I'm going to fast. E aí você vai falar assim, eu vou jejuar. I'm going to do a 40-day Eu vou fast. fazer um jejum de 40 dias. If you don't read your Bible, your fasting is Se useless. você não ler a Bíblia, o seu jejum é inútil. Do you understand the importance that Você it is? entende a importância que isso tem. In a few weeks we're going to talk about Em evangelism. algumas semanas vamos falar sobre evangelismo. Ah, yes, I'm going to go out and I'm going to preach to my whole family. Sim, eu vou e vou pregar para minha família inteira. If you don't know the Word of God, what are you going to talk about? Se você não sabe a palavra de Deus, do que você vai falar? There are people here who they cannot convince their own children of the Word of God because they don't read it. Tem pessoas que não conseguem convencer os seus próprios filhos da palavra de Deus porque não leem. And then you want to fast. E aí querem You jejuar? want to pray. Querem orar? Decide. Decida. Stop. We get comfortable. A gente fica muito We confortável. get comfortable because the pastor is going to read a verse this week and I'm going to be done. A gente fica muito confortável que o pastor vai ler um versículo essa semana e vai ser, I'm just vai going ser to o que put eu my preciso. headphones on and I'm going to work. Eu vou colocar o meu earphones, Fone. o meu fone e vou trabalhar. And then we think that that is enough for our spiritual E a gente life. acha que isso é o suficiente Do you para know nossa what vida this is espiritual. called? Sabe o que isso é chamado? Second-hand gospel. É chamado de um evangelho de segunda mão. Yeah, you're going to Goodwill for your gospel. Você vai para Goodwill para o seu evangelho. Somebody has used it. Alguém usou? Somebody has read it. Alguém leu? But you don't have it in you. Mas você não tem em você. You don't memorize a single verse because you don't read it. Você não memoriza um versículo porque você não lê. So we have to understand that this word transforms us. Então a gente tem que entender que essa palavra nos transforma. Our preaching does not transform your life. A nossa pregação não vai transformar a sua vida. What is going to transform is the word of God that is being explained. O que transforma a sua vida é a palavra de Deus A sendo worship explicada. song does not transform our O lives. louvor não é o que transforma a nossa vida. The worship song leads us to praise God. O louvor nos leva a louvar a Deus. But as we get to know Him, that is what Mas transforms quando a gente us. conhece a Deus através da palavra, é o que nos Every transforma. time we read the word of God, it talks to us. Toda vez que a gente lê a palavra de Deus, ela fala conosco. And maybe you're looking at me like you have no idea. E talvez você esteja olhando pra mim pensando, não faz a mínima ideia. Because you're like, I have never seen this in my life. Porque você talvez esteja pensando,
dizendo, nunca vi isso na minha vida. I'm sorry to tell you, open your Bible. Me desculpa de dizer, abra sua Bíblia. You're far from God if you Você don't está understand longe what de this Deus se means. você não entende o que isso significa. And that is why we're doing this message series on disciplines. E por isso que nós estamos fazendo essa série de mensagens e disciplinas. Because it doesn't matter if Pastor Pamela reads a lot of her Bible. Porque não importa se a pastora Pamela lê um monte da Bíblia dela. If I don't read my Bible, Se eu não leio a minha Bíblia, I am going to be far from eu God. vou estar longe de Deus. Do you understand it? Você entende? Second-hand Christianity. O evangelho de segunda mão. Second-hand gospel. Um evangelho de segunda mão. Because many people, they know, oh, but my parents read me that. Ah, mas o meu pai me falou Oh, isso. my parents pray for me. Ah, meus pais oram por mim. Make your own prayer. Faça a sua própria oração. Do it when you open your Bible, read it for yourself. Quando você ler a Bíblia, leia para si mesmo. Because the truth is, I'm here telling you to read the Bible, Porque aqui eu tô falando para vocês lerem a Bíblia. but it's not just about the reading of it. Mas não é só a leitura. It's da not Bíblia. just liturgy. Não é uma liturgia. Look what Paul tells Timothy. He says that all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Toda a palavra de Deus é inspirada por Deus e é útil para ensino, para repreensão, para correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda First thing boa obra. that Paul is saying is it's God-breathed. O que Paulo está falando aqui é que a palavra de Deus É inspirada por Deus. So what does that mean? That is God himself speaking to us. Então o que isso significa? Que é Deus falando conosco. But I love how he says that the Bible is useful. Mas eu amo quando ele fala que a Bíblia é útil. The Bible is not to be admired. A Bíblia não é só para ser admirada. The Bible is not to be, thinking of a bunch of philosophy about A Bíblia the não Bible. é para a gente ficar filosofando sobre a Bíblia. The Bible is to be lived. A Bíblia é para ser vivida. The Bible equips us so that we can live our lives according A to Bíblia nos it. equipa para que a gente possa viver uma vida de At acordo the end, com ela. Paul is saying that the Bible does all of this so that we can be equipped for every good work. Então Paulo está falando tudo isso para a gente ler a Bíblia, para que a gente seja equipado para toda boa obra. What are these good works? O que são essas boas obras? Living according to the gospel. Viver de acordo com o evangelho. The only way we live according to the gospel is if we know the word of A God. única forma de vivermos o verdadeiro evangelho é que se a gente vive de acordo com a palavra de But Deus. not just reading it, but living Mas não é the só word of God. ler, é viver. Applying it to our lives. Aplicar a nossa vida. James 1:22 he says, "Be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves." Tiago 1:22 diz, sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-os a vocês mesmos. Many people are just hearers of the word. Muitas pessoas só escutam a palavra. And it's funny because back then they would hear it because that's how it was preached. E antigamente eles ouviam a palavra porque era como era pregado. People didn't have a Bible everyone As in their pessoas, nem hands. todo mundo tinha uma Bíblia nas suas mãos. But then today it's funny because many people they are in the same way. They just hear the word of God. Mas engraçado que hoje algumas pessoas permanecem assim, só ouvindo a palavra de Deus. Whether they just hear at church, Seja se só ouviu aqui na igreja, whether it's on podcast or ou whatever se we're ouviu em listening. podcast, aonde for. And he says that we should not be only hearers, we should do E it. ele está falando aqui, a gente não precisa, não é só ouvir, é praticar. Knowing the word of God is not enough. Saber a palavra de Deus não é o We have to suficiente. live according to A gente it. precisa viver de acordo com ela. Pastor Álvaro has a great story that I love. O pastor Álvaro tem uma história que eu amo. They went to like a Doc- hormone doctor or something like that, endocrino. I don't know how that is in English. Endocrinologist. Endocrinologist. Okay. And then it was a doctor that was I think he was gonna prescribe a diet. O pastor Álvaro foi ao endócrino e era o endócrino que queria prescrever uma dieta. And then when he got to the doctor, E quando, isso, anos atrás, e quando ele chegou nesse endócrino, the doctor was huge. o endócrino ele era muito But grande. fat huge. Mas ele era gordo. And then Pastor Álvaro says that this was decades ago, and then he says that he got to the doctor's Foram office. décadas atrás. E aí quando o pastor Álvaro chegou no consultório desse médico, And he said that he was kind of surprised, e like, ele ficou surpreso de que ele não like era is this magro. fat guy going to give me my Mas diet? ele que vai me dar a minha dieta, mas ele é gordo. And then he didn't say anything, E aí ele não falou nada. but then the doctor realized it, Mas aí o doutor percebeu. probably because it happened a lot. Porque provavelmente o que deve acontecer muito com And ele. then the doctor said, you think I'm too fat to give you the diet, E aí o right? doutor virou pra ele e falou assim: você acha que eu sou muito gordo pra te dar a dieta? And then he said, listen, I don't want to lose weight. You're the one who wants to lose Ele weight. fala: olha, eu não quero perder peso, quem quer perder peso é você. And there are many Christians who are just like the E doctor. tem muitos crentes que são exatamente assim. They know what they have to do. Eles sabem o que eles precisam That fazer. doctor knew the diet. He was prescribing it to other O people. médico sabia da dieta, ele estava prescrevendo para outras But pessoas. he didn't want to do Mas ele it. não queria fazer. And for us in our Christian lives, it's the E na same. nossa vida cristã, muitas vezes é assim. We know what we have to do, Nós sabemos que a gente tem que fazer, but we don't want to do mas a it. gente não quer fazer. We know that God has said, love your neighbors and forgive Nós them. sabemos que a Bíblia diz que nós temos que amar o próximo e But we perdoá-los. say, I don't agree with Ai, mas that. eu não concordo But com that isso. person I cannot forgive. Mas essa pessoa eu não posso perdoar. In order to grow closer to God, we cannot just read the Bible, we have to apply it. Para que a gente realmente se aproxime a Deus, a gente não pode só ler, a gente precisa aplicar. The Bible is not a mysterious book. A Bíblia não é um livro de It's mistério. practical. É um livro prático. We don't have to chase the understanding. A gente não tem
que ficar buscando qual é o entendimento. If the Bible says something is a sin, Se a Bíblia diz que algo é pecado, it is a sin. é porque é pecado. But at the same time, if the Bible tells us that something will bless us, Mas se a Bíblia também diz que algo vai nos abençoar, we can do it having the assurance that God will bless a gente us. pode fazer na segurança que Deus vai nos abençoar. Revelation 1:3 says, "Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear and who keep what is written in it, for the time is near." Apocalipse 1:3, bem-aventurado aquele que lê em voz alta as palavras dessa profecia, e bem-aventurados aqueles que ouvem e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Blessed are those who keep it. Abençoado, bem-aventurado é aqueles que guardam. To hear it and to keep it is to do it. Ouvir e guardar é fazer e fazer. It's time for us to go all the way. Chegou a hora da gente ir fundo. Because listen, you guys, I know you guys love the church. Eu sei que vocês amam a igreja. I know you guys love the Eu sei fellowship. que vocês amam a comunhão. I know that's surprising you guys like to listen to us. E até me surpreende que vocês gostam de ouvir a gente. But the truth is, don't you feel like it's time for an extra step? Mas você não acha que está na hora de tomar um próximo passo? For you to actually have your own relationship with God through His Word. Para que você realmente tenha o seu próprio relacionamento com Deus através da sua read it, to palavra. study it. A ler e estudar. Just as Revelation says, there's no time for us to waste. Assim como o Apocalipse falou, não tem mais tempo para a gente perder. Jesus is coming. Jesus está voltando. And many people, they're not going to go. E muitas pessoas não vão. Many people are not going to be saved. Muitas pessoas não vão ser Because salvas. they are not rooted in the Word of Porque God. não estão enraizadas na palavra do Senhor. Because they don't know the Word of Porque não God. conhecem a palavra So they are do Senhor. doing just like Paul was warning Timothy. Então estamos fazendo assim como Paulo estava avisando Paul was saying, Timóteo. Timothy, do not go away from Falando, this. Timóteo, não vai para longe disso. Timothy, remain in this. Timóteo, permanece Or na palavra. otherwise you are going to go with these false prophets who they lead to Senão você vai se destruction. desviar e você vai com esses falsos profetas que vão te levar à destruição. Only those who hold fast to the Word of God Somente aqueles que realmente permanecem na palavra de Deus will inherit eternal life. são aqueles que vão realmente herdar a vida eterna. But let's get a little bit practical. Mas vamos ficar um pouco mais práticos. Because you might be looking at me Porque talvez você esteja olhando para mim. and you might be thinking, Pastor, I do want to read the E Bible. talvez você esteja pensando, pastor, eu quero ler a Bíblia. But every time I try it, Mas toda vez que eu tento, I fail. eu falho. We're talking about being disciplined. A gente está falando sobre ser disciplinado. So how to have discipline with the Word of God? Então, como ter disciplina com a palavra de Brianna, Deus? put the first one for me, please. Brianna, coloca o primeiro para mim. First thing we have to do is set a A time. primeira coisa que nós temos que fazer é definir uma hora. If we wake up Se a gente acorda and then we say, I'm going to read the Bible today, e se a gente pensa, eu vou ler a Bíblia hoje, that is not going to happen. isso não vai acontecer. Set a time. Coloca um tempo. What is the time that works best for you? Qual é o tempo que é melhor para você? I'm going to give you my example. Eu vou te dar o meu exemplo. I have to read the Bible first thing in the Eu morning. tenho que ler a Bíblia a primeira coisa da manhã. I wake up, I go to the living room and I read the Bible. Eu acordo, eu vou para a sala, que a gente tem um sofá lá, ele vai para a sala e ele lê a Bíblia. Ele não, eu. Eu leio a Bíblia, tô traduzindo. That's where Pastor Pamela can read the Bible very fine at night. A pastora Pamela pode ler a Bíblia de noite. I sleep. Eu durmo. I know what works for me. Eu sei o que funciona para mim. I know that I have to wake up a lot earlier than I would have Eu to. tenho que acordar mais cedo do que eu normalmente acordaria. But I like to wake up before the day starts, Mas eu gosto de acordar antes do dia começar. before the calls come in, Antes das ligações before começarem. people start texting, Antes das pessoas começarem a mandar before the mensagem. dogs get crazy. Antes dos cachorros ficarem I loucos. like to wake up and I like to read my Bible. E eu acordo e eu gosto de ler minha Bíblia. What is the time that is going to work for you? Qual é o tempo que vai funcionar para você? Analyze your day. Analisa o seu dia. Maybe for you, it's your lunch break. I'm using because me and Carlinhos we talked a lot about the Bible on Thursday. Eu tô usando bastante o Carlinhos porque a gente falou muito da Bíblia na And terça. Carlinhos was saying he reads the Bible in his lunch break. E o Carlinhos falou, eu leio a Bíblia no meu horário de lanche, de almoço. That works for him. Isso funciona para ele. Você também, Leandro? Leandro also também. does the same thing. No horário de almoço. What works for you? O que funciona para We've already você? had the message on time. Nós já tivemos a mensagem sobre tempo. Time, we have to read the Bible. Tempo, a gente tem tempo para No ler a one Bíblia. here is so busy that they cannot Ninguém read aqui the é tão Bible. ocupado que não consegue ler a Bíblia. So what is the time that is going to work for you? Então, qual é o tempo que vai funcionar para você? Is it in the morning? Vai ser na manhã? Is it after you drop off the kids at school? É depois que você deixa as crianças na escola? Is it at night before you go to bed? É de noite antes de você ir dormir? Set a time Coloque um horário that is going to work for you every day. que vai funcionar para você todos os And then the dias. second thing we need E a segunda coisa que nós precisamos is a plan. é um plano. I love a phrase that says that we fail to plan, we plan to fail. Se a gente falha de planejar, a gente planeja, I'll translate. Vamos lá. Existe um ditado que é muito bom, que é: se você não planeja, você está planejando falhar. That means that if we don't plan, Se a we're gente- eventually going to fail. Se a gente não planeja, a gente vai falhar. So how are we going to read the Bible? Então, como você vai ler a Bíblia? Because Como some nós people vamos they ler a open the Bíblia? Bible and they say,
what am I going to read? Tem pessoas que abrem a Bíblia e falam, mas o que eu vou ler? And then one day they're reading Isaiah, E aí tem gente lendo Isaías. and then they get discouraged because they don't understand E aí fica anything. desencorajado porque não entende nada. And then the next day they go all the way to the end of the Aí Bible. no outro dia vai lá pro final da Bíblia. When I'm talking about a plan, it's literally a reading plan. Quando eu tô falando sobre plano, é você ter um plano de leitura. What are you going to read every day? O que você vai ler todos os dias? So, Brianna, put the next slide for me, please. Leana, coloca o próximo slide, If por you favor. don't know what to read in your Se Bible, você não sabe o que você lê I want to nessa invite you Bíblia, to scan this QR eu quero code. convidar você a escanear esse code. This is a 6-month Bible plan. Esse é um plano de leitura de 6 meses. A Deixa gente, eu ver. a gente fez um plano de leitura de 1 ano, no começo do ano. Sim. É, So this is a 6 months Bible plan mas esse é for the New diferente. Testament. É um plano de leitura de 6 meses do Novo Testamento. So you still have time to read the Bible this Você year. ainda tem tempo de ler a Bíblia esse ano. You can read the whole New Você Testament. pode ler todo o Novo Testamento. Scan this QR code. Escaneia o código. If you don't have the app, it's going to prompt you to download the app. Se And if, você não tem aplicativo, vai pedir para você fazer o download do aplicativo. and if you have a hard time, you can talk to me at the E end of você the pode service. falar, a gente vai mandar no grupo também o se And I'll você help quiser. you. E eu posso te ajudar. But scan this and start this. E começa. Start it tomorrow. Tomorrow is Monday. Best day to start diets and reading plans. Começa amanhã. Amanhã é segunda-feira. O melhor dia de começar a dieta e a leitura bíblica. Start it. Start it tomorrow. Começa amanhã. Speak this and do it. I have my reading plan that I have. If I have my Bible here, I would show you. But I'm still doing the reading plan that we started in January. Eu tenho meu plano de leitura. Eu tô fazendo o plano de leitura que a gente começou em janeiro. We still have time to finish the New Testament this year. Mas você ainda tem tempo de acabar o Novo Testamento esse ano. Tadinho, o Juliano já virou vovô e não tá sabendo usar o celular. Juliano is becoming a grandfather and he doesn't know how to use his phone. I'll send you the link later. Eu vou te mandar o link depois. But then, after we set a time, Mas depois que a gente escolhe um horário, after we decide what we are going to read, depois que a gente decide o que a gente vai ler, we have to learn to meditate in the Word of God. a gente tem que meditar na palavra de Deus. Think of what we read. Pensar naquilo que a gente leu. You don't have to become a theologian, Você não precisa virar um teólogo. but you read that and you think, how does this apply to my Mas life? você lê e pensa, como é que eu posso aplicar isso na minha vida? What is God telling me? O que Deus está me falando? What is God speaking to me O this que morning Deus or está this falando evening? comigo nessa manhã, nessa tarde? That is what discipline is. É o que a disciplina é. So the first thing we do Da primeira coisa que nós is fazemos to set a time. é separar um tempo. The second thing we do is to get a plan. A segunda coisa é planejar um plano, ter And um the plano. third thing we do is to meditate E a on the terceira é Word meditar of na God. palavra de Deus. This is what is going to get us to discipline. É isso que vai nos levar à disciplina. Make it simple, but do it. Faça simples, de forma simples, There mas are, faça. there are days you're going to wake up and you're not going to want to do Tem dias this. que você vai acordar e não vai querer fazer. But do it anyway. Mas faça mesmo assim. And then if you miss a day, E aí, se você perder um dia, don't miss two. não perca dois. The next day, you do it again. No próximo dia, faça de novo. Because as we draw near to God through His Word, Porque ao nos aproximarmos de Deus através da sua palavra, He will draw near to Ele vai us. nos aproximar a nós. Open your Bible, Abra sua Bíblia, meditate, medite and wait for what God is going to do. e espere para aquilo que só Deus pode fazer, que It Deus is, vai fazer. it is going to be uncomfortable. E vai ficar desconfortável. Because many times we're reading the Bible and it's confronting us. Porque muitas vezes nós estamos lendo a Bíblia e nos confronta. You might stir up things in our past. Talvez comece a mexer com coisas do seu passado. It might show us things that we have to change in our Comece a lives. mostrar coisas que nós precisamos mudar na nossa vida. Lately I have been reading Proverbs. Ultimamente eu tenho lido Provérbios. And many times I read some Proverbs and I think, E wow, muitas vezes eu leio uns provérbios e eu fico, nossa, I have to start doing this eu more in my preciso life. começar a fazer mais isso na minha I am vida. not as wise as they were. Eu não sou tão sábio assim como And that eles is what the eram. Bible is for. E é isso que a Bíblia é para. We learn from it and we apply. A gente aprende na Bíblia e a gente aplica. And thank God for E that. graças a Deus por isso. Because that means that when I read the Word of God Porque significa que quando eu leio a palavra de and Deus I am confronted, e eu sou confrontado, it means that God is speaking to isso me. significa que Deus está falando comigo. What a privilege it Que is. privilégio é. God coming to me and saying, Thomas, you have to start doing things this way. Deus vira a mim e fala assim, Thomas, você precisa fazer essas coisas dessa forma. Thomas, that is not the way to do it. Thomas, não é dessa forma Or que maybe faz. one day I'm reading the Bible and he says, Thomas, why are you so anxious Mas today? talvez um dia eu esteja lendo a Bíblia e ele fala, Thomas, por que você está tão ansioso? Thomas, don't you remember your hope that you have? Thomas, você não lembra da esperança que você tem? That is the Word of God. Essa é a palavra de That Deus. is what it does to us. É o que faz conosco. Every time we read it, it speaks to Todas us. as vezes que nós lemos, It fala has the conosco. power to transform us to the Holy Tem o poder de nos Spirit. transformar através do Espírito Santo. The Bible is the only book A Bíblia é o único livro that the author is in love with us. que o autor é apaixonado por nós. As we are reading the Bible, Quando a gente lê a Bíblia, God is speaking to us. Deus fala And He conosco. wants to draw close to E Ele us. quer estar perto de And He wants nós. to change us. E Ele quer nos And He transformar. wants to change our Ele families. quer transformar a nossa família. But we are keeping this closed. Mas a gente precisa, mas a gente tem mantido a Bíblia fechada. Why? Por quê? This is the best thing that we Essa é have. a melhor coisa que nós temos. Listen, this is better than Netflix. Olha, isso é melhor que Netflix. Do I like Netflix? Of course Eu I gosto de do. Netflix? É claro But que eu this is better gosto. than Mas Netflix. isso é muito melhor que Netflix. This is priority over my
my lazer, my free time. Isso é prioridade acima do meu lazer. There are some days that yes, you're going to read it, and you're gonna be reading like your tights would. You know, it's like I'm gonna read it because I have to read Tem it. alguns dias que vão ser difíceis de ler. Parece que você vai ser obrigado realmente a ler. Eu vou ler porque eu tenho que ler. But the more we do it, Mas quanto mais a gente faz, the more we like it, mais a gente ama, the more we love it. mais a gente gosta de estar And then lendo. one day you're gonna say, "Is my reading plan done? E um dia você fala assim, nossa, mas já acabou meu plano de leitura? I'm gonna read an extra Por chapter que eu today." vou ler mais um capítulo então? Maybe you have already done your Bible reading that day, Talvez você já tenha feito a sua leitura do dia. and maybe throughout the day you get E anxious, talvez durante o dia você fica ansioso. you get scared, E aí você fica com medo. something happens in your Alguma coisa house, acontece na sua casa. and then you say, "I have to go to the Bible E aí to você see fala, eu what the tenho que Bible ir pra says Bíblia about pra ver o this." que a Bíblia fala sobre isso. It's constant. É constante. It's continuing. É contínuo. It's remaining. É permanecer. This is what reminds us of our eternal hope in Christ. É isso que nos lembra da nossa esperança eterna em Cristo. So today is the actual first message on the message series, Então hoje, nessa primeira mensagem realmente das disciplinas which are espirituais, actually started to talk about each discipline. quando a gente começar a falar sobre cada disciplina, My question is, do you commit a minha pergunta pra você é, você se compromete to read the Word of God, a ler a palavra de to Deus, meditate the Word of a God, meditar na palavra de to Deus, apply the Word of a God to your aplicar a life, palavra de Deus na sua vida and to love the Word of e God? amar a palavra de Deus? It's not. We don't do it. I don't want to do this because I have to. Não é fazer isso porque a gente tem que fazer. I do it because I love Eu it. faço porque eu amo. But yeah, many times until we get there, Mas até chegar lá, we need discipline. a gente precisa de We disciplina. need a decision. A gente precisa da And decisão. we need a E a gente determination. precisa da determinação. David, the psalmist, Davi, o salmista, he not only read the Word, ele não só lia a palavra, he loved the ele Word of God. amou a palavra de Deus. Psalm 1:1-3 says, "Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers." Bem-aventurado aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É como uma árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. What David is saying is that the one who dwells in the Word of O God, que Davi está falando é que aquele que realmente habita na palavra the de one Deus, who loves the Word of aquele que God, ama a palavra de Deus, he's like a tree planted by streams of é water. como uma árvore plantada a And he ribeiros. says that in all that he does, he prospers. E ele fala que tudo que ele faz, ele prospera. The Word of God gives us life. A palavra de Deus nos dá The vida. Bible encourages us. A palavra de Deus nos It encoraja. transforms A palavra us. de Deus nos transforma. And yet, we don't read it. E mesmo assim a gente não lê. Sometimes we only read it here at church, Às vezes a gente só lê aqui na igreja. and we have it in the palm of our E a hands. gente tem na palma das nossas mãos. Did you know that 76% of people in Asia don't know anything about the Bible? Você sabia que 76% das pessoas na Ásia não sabem nada sobre a Bíblia? Nothing. Nada. 56% don't even know the Bible. 56% não sabem nem da Bíblia. They Não don't know conhecem. anything. Não When I sabem say nada. don't know anything about it, is that they don't know the Bible. You ask them, "Have you ever read the Bible?" And they're gonna ask you, "What is that?" Você pergunta, você já leu a Bíblia? A pessoa vai perguntar, o que é isso? 56% of Asia. 56% da Ásia. And here E aqui, we have it every day nós temos todos os dias. at our No disposal nosso to dispor. read in however many languages we want to read, Qualquer língua que a gente whatever quiser. version we want to read Qualquer it. versão que nós queremos. Don't take it for granted. Não se acomode com isso. Não despreze isso. Don't despise the Word of Não God. despreze a palavra de This Deus. power that is in our Esse reach. poder que a gente tem ao alcance. It's time for us to wake up Está na hora da gente to the acordar. power that is the Word of Ao God. para o poder que é a palavra de Because if Deus. we are not rooted in it, Porque se a gente não está enraizado, if we are not truly continuing se a in gente it, não continua, permanece, we're going to be weak. nós vamos ficar fracos. We're not going to be able to remain in our faith. Nós não vamos conseguir permanecer na nossa fé. And anything, any wind of life is going to take us E away. qualquer coisa, qualquer vento dessa vida vai nos tirar do caminho. Love this book. Ame esse livro. Love hearing God's word. Ame ouvir a palavra de Deus. And as you start reading your E Bible, ao começar a ler a sua Bíblia, whether you start this plan or whatever plan you're seja que making, você comece esse plano, qualquer plano que você já está fazendo, either today or tomorrow, seja amanhã, hoje ou amanhã, before
before you open the Bible, antes de você ler a sua Bíblia, you make a very short prayer. você faça uma oração muito curta. God, speak to me. Fala, Senhor, fala comigo. God, as I read this, Senhor, ao ler a tua palavra, speak to me. fala comigo. And do you know what's beautiful? E Senhor, você sabe o que é lindo? He always does it. Ele sempre faz. Every time we ask God to reveal Toda himself vez que a to gente us, pede para o Senhor and se every revelar a time that we nós, draw close to God, toda vez que a gente se aproxima de Deus, He draws near Ele to se us. aproxima de nós. So if you commit this morning, Então, se você se compromete if nessa it's manhã, your desire se é to o commit seu to the desejo Lord de se this morning, comprometer ao Senhor nessa manhã, that you are going to have the discipline to read the que Bible, você vai ter a disciplina ainda mais de ler a I want to Bíblia, invite you to stand up so we que- can pray eu together. quero convidar você a ficar de pé para que a gente possa orar nessa manhã. Pastor Pamela is going to pray for us. A pastora Pamela vai estar orando por nós. And as you close your eyes, E ao fechar os seus olhos, don't let guilt take your desire to read the Word não of God. deixe a culpa tirar de você o desejo de ler a palavra. Don't let however your relationship with the Bible has been up until this point, Não deixe, o que importa a sua experiência de ler a Bíblia foi até agora. a new page is opening up. Uma nova página está se abrindo. You have the opportunity to be disciplined to read the Word of Você tem a God. oportunidade de ser disciplinado a ler a palavra You de have the Deus. opportunity to have God revealing Himself to you every day. Você tem a oportunidade de ter Deus se revelando a ti todos os dias. So present to the Lord your desire. Então apresente ao Senhor o seu desejo. Say, Lord, I want to read your Fale, Word. Senhor, eu quero ler a tua I palavra. want to get to know you through your Word. Eu quero buscar a ti através da tua palavra. But you might say, Lord, but help me Mas, Senhor, me ajuda. because I don't have the strength. Porque eu não tenho a força. Because many times, Lord, I don't have the will. Porque eu não tenho muitas vezes a vontade. Ask the Lord, Peça ao Senhor. asking for strength and for help. Peça por força, por ajuda. Senhor, estamos aqui na tua presença. Lord, we are here in your E presence. essa nova página que o Senhor abre, In this new page that you open up, nos ajuda, Senhor, a permanecermos. help us, God, to remain. Nesse momento, Senhor, como cristãos, In this moment, Lord, as nós Christians, te amamos. We love you. Nós sabemos que o Senhor é o caminho. we know that you are Nós the sabemos que o way. Senhor é a We vida. know that you are the Nós, life. Senhor, amamos, Senhor, poder estar perto de ti. Lord, we love to be able to be Louvar ao close teu to you, nome. to worship your Mas, Senhor, name. nos ajuda a amar também. But Lord, also help us to Ouvir a tua love, voz, listening to ler your a tua word, palavra. reading your word. Senhor, que a gente tenha um amor, Senhor, pela tua May we have a palavra. love for your Que a word. gente tenha vontade de ler. That we may have the desire to Que a read gente, it. Senhor, leia, Senhor, com disciplina. That we might read it with Mas que a gente discipline. também ame, Senhor, a But that we leitura. may also love reading it. Senhor, nos ajuda, Senhor, a termos Help força. us, Lord, to have strength. Mas aqui, Senhor, nessa manhã, But here in this nós morning, nos comprometemos we commit que mesmo quando a gente estiver fraco, that even when we are weak, nós vamos dizer que nós somos fortes we're em going to say Ti. that we are strong in E nós you. vamos nos And disciplinar we a are going to leitura. discipline Mesmo ourselves nos in dias que a reading. gente se sentir desanimado, Even in the days where we nós feel vamos abrir a nossa Bíblia. discouraged, we're going to Nós open our vamos ler a Bibles. nossa We're Bíblia. going to read Porque nós our sabemos que o Bibles Senhor pode nos because renovar. we know that you can renew us. Mesmo nos dias, Senhor, que a gente não entender nada, Even in the days where we don't nós understand vamos ler a anything, nossa Bíblia. we're going to read our Vamos Bibles. apresentar o nosso We're coração going to diante de present Ti. our hearts before you. E, Senhor, e vamos esperar o Senhor se revelar a And nós. we're going to wait for you to reveal yourself to Senhor, us. sabemos do poder da Tua We palavra. know the power of your Queremos word. permanecer na Tua We palavra. want to remain in your word. Ah, Senhor, fecha os nossos ouvidos para toda Lord, heresia. close our ears to all Fecha, heresy. Senhor Deus, a nossa mente para tudo que não Close provém our de minds Ti. to everything that does not come from Tantas you. informações hoje em dia, So much Senhor. information Nos today. ajuda a buscarmos na Tua palavra a Help us to verdade. seek the truth in your E, word. Senhor, derrama da Tua água. And Lord, pour out O Senhor diz que a Tua palavra, Senhor, from é a your água que nos living water, limpa. Lord. The Bible says that your word is what Derrama cleanses dessa água na us. nossa vida. Pour this Nós cleansing queremos water beber over dessa us. We água. want to drink from this Nós queremos ser water. limpos dessa We want to be água. cleansed by Nós this queremos water. deixar essa água vir e transformar o Lord, nosso want to let this interior. water come and transform us in our Então, nessa interior. manhã, Senhor, So in this morning, nós tomamos o compromisso we diante de make the Ti. commitment before you. E nós te pedimos, And we ask Espírito you, Santo, Holy fale Spirit, conosco. speak to Deus us. se revele a nós. God, reveal E que yourself tenhamos to us. muitas e muitas experiências May we have contigo. many experiences with Seja you. ouvindo a Tua palavra aqui na igreja. Whether by hearing your word here at E church, seja abrindo a nossa Bíblia em casa. whether opening our Bibles at Seja home, ouvindo a Tua palavra ou lendo a Tua palavra nos whether nossos by reading trabalhos. your word at our jobs, Aonde for, Senhor, wherever it is, que ao ouvirmos, that as we listen, que ao lermos, as we read them, que ao as meditarmos, we meditate que ao it, estudarmos, as we study que ao it, orarmos, as we pray, através da Tua palavra, through your word, que nós sejamos may transformados. we be transformed. Obrigada pelo privilégio que nós Thank you temos. for the privilege we Tantas have. pessoas morrem, Senhor, porque elas têm Bíblia. So many people, Lord, die because Tantos they own cristãos, Bibles. Senhor, são So many perseguidos por essa Christians are Bíblia. persecuted because of this word. Tantos cristãos comemoram porque eles têm uma So página many desse Christians livro. celebrate because they're able to get one page Nos of this ajuda a book. entender, Senhor Deus, Help o us to tesouro que understand nós the treasure
nature that we have. E nos ajuda a darmos o valor que é And necessário. help us, Lord, to give the value, Porque Lord, nós sabemos que não temos como ver a tua to face. appreciate it because we know that it is impossible to see your Nós face. sabemos que não temos como ver a tua We face, know that it's Senhor, impossible for us to see your face se não lermos a tua palavra, if we don't read se your não word, meditarmos na tua if we don't palavra, meditate in se your não word, conhecermos a if ti. we don't know you. É assim que o Senhor se revela a nós. This is how you reveal yourself to us. Ilumina os nossos passos. Light, Lord, Esteja our path. conosco. Be with Em us. nome de Jesus In nós Jesus' name we oramos. pray. Amém. Amen. God, thank you for this morning. Senhor, obrigado por essa manhã. Thank you, Lord, because as we open your word, Obrigado, Senhor, porque ao abrirmos a tua you palavra, reveal yourself to o Senhor us. se revela a nós. Thank you for your presence Obrigado here, pela tua God. presença aqui, Senhor. Thank you, Lord, for moving in our midst. Obrigada por mover no nosso meio. Thank you for transformations that happen Obrigada here, por Lord, transformações que acontecem aqui, because you Senhor. are the one, God, who does it. Porque o Senhor é aquele que faz. And as we go through these next couple of weeks, E ao passarmos, Senhor, ao longo dessas próximas as we go semanas, through the next disciplines, Lord, ao vivermos e ao passarmos por essas próximas may we disciplinas, keep on training ourselves in que a gente godliness. continue se exercitando na santidade. May we keep on drawing ourselves close to you. Que a gente continue, Senhor, se aproximando a Ti. Is what we ask you in É o que nós te Jesus' pedimos em name, nome Lord. de And may Jesus. the love of God our E Father que o amor de Deus, o Pai, and the grace of His Son Jesus e a graça Christ do Teu Filho Jesus Cristo, and the fellowship of the Holy Spirit e a comunhão do Espírito Santo be with us today esteja and conosco forever. hoje e para In todo Jesus' name we sempre. pray. Em nome de Jesus nós oramos. Amen. Amém, Amen. amém. God Que Deus te bless you, church. abençoe. This was our Sunday Esse foi o service. nosso culto de You're domingo. invited for our coffee break. Você está convidado para o nosso coffee break. Man, we have braved this Wednesday. Do not forget. Homens, nós temos Brave nessa quarta.